Olá, donos e donas de empresa. Estamos começando o episódio 028 do O Dono Cast, que aqui no nosso já tradicional e sempre parceiro ME Studio, um estúdio com todas as condições para você poder fazer o melhor do que há de audiovisual. Eles fazem filmagem externa, tem os equipamentos mais modernos. Outro dia estavam com a câmera aqui, que é a mesma usada pela Netflix. Aí o Matheus falou, pega nessa câmera aqui, mano, pra você ver o peso dela. Eu falei, você tá doido, rapaz? Não vou pegar numa câmera dessa não, que eu não quero nem saber o preço dela e tudo. Mas eu sempre falo que o principal diferencial da ME Studio não são os equipamentos, porque isso, quem tiver dinheiro e condição, compra. É a equipe, gente. Sempre focada em solução, sempre inovar. É uma equipe fenomenal. Então, precisou de aparecer bem na frente da tela, pode contar com a ME Studio. Eu sou Ronan Delfim, sou o host desse podcast aqui, também cofundador da Tutorianos, consultores de negócio, que com muito orgulho batemos a casa de 35 unidades franqueadas espalhadas aí pelo Brasil. Muito orgulho. Saímos daqui do interior de Minas e estamos conquistando o Brasil. Em julho do ano passado, eu era, sabe, Xandinho, daqui a pouco eu vou apresentar o nosso convidado aqui, eu era aquela criança estranha que acordava domingo de manhã para assistir Pequenas Empresas, Grandes Negócios. E em julho do ano passado, a nossa franquia da Tutorianos ganhou a chancela do Pequenas Empresas, Grandes Negócios como uma das melhores do Brasil, uma das melhores franquias do Brasil. Então, bacana, ter esse selo nos dá muito orgulho. Bom, pessoal, hoje eu vou falar de um tema extremamente relevante. Se você tem empresa, deixa eu te falar uma frase que me impactou bastante aqui. Eu até fiz questão de anotar aqui no meu computador. Toda empresa tem apenas 3 destinos: ser herdada ou fazer a sucessão, ser vendida ou fechar. Ou porque faliu, ou por falta das outras 2 opções. Então, vou repetir. Toda empresa tem apenas 3 destinos: ser herdada ou fazer a sucessão, ser vendida ou fechar por problemas financeiros ou por falta de sucessor. Então, só tem esses 3 destinos. E hoje, nós vamos falar do primeiro, que é a sucessão. E aí a gente trouxe um cara aqui, sou suspeito para falar, já o admiro há muito tempo, né? Que vou ler um pouquinho aqui dele e vou pedir para eles completar a nossa apresentação. Aqui eu estou falando do Alexandre Torquete Júnior. Se você é daqui do Vale do Aço, quando eu falo Torquete, provavelmente você já conhece essa família aí, você já sabe de quem que eu estou falando, né? Atualmente, ele está com 68 anos, casado há 45 anos com a Patrícia, né? Pai da Ludmila e da Alessandra. E avô do Alex, de 1 ano de idade. Já é vovô, né? Isso. Ô, Xandinho, meu pai fala que é mais gostoso ser avô do que ser pai. É um tesouro. É um tesouro, né? Pois é. Ele é industrial de profissão. Ele está dentro da empresa do grupo Emalto, atua há 50 anos em fabricação de equipamentos industriais, estruturas metálicas e caldeiraria, energia eólica e hidráulica, construção civil e revenda de combustíveis e pneus. Esse é o grupo Emalto, no qual o Xandinho está lá há 50 anos. Começou novo lá, né, Xandinho? Atualmente você está com cargo de diretor administrativo. Isso. Bom, gente, eu até pedi autorização dele, porque como eu conheço ele há mais tempo, eu também venho de uma empresa familiar. Meu pai, minha mãe, junto com o Zefine, junto com a tia Nelma lá, proprietários do supermercado Mercamini, uma empresa familiar que durou 49 anos e, no começo do ano passado, foi para o terceiro possível destino de toda a empresa, que é fechar, por falta de sucessor. Graças a Deus não foi por questões econômicas, mas por falta de sucessor. Então, já pedi a liberdade de chamá-lo aqui de Xandinho. Xandinho, se apresenta aí um pouco mais. Quem é o Xandinho? Além de casado, pai, atuando, você está lá
Você começou como lá na Emalto, Xandinho? Como é que é a sua história dentro da Emalto? E, Ronan, é uma história bem longa, né? É? 50 anos. Aham. Mas aconteceu o seguinte, meu pai, fundador, né, Alexandre Torquete, ele, empregado da companhia Cesita, né, Uhum. na época, hoje a Peran, a Peran tinha, a Cesita tinha na época um turno, que eu lembro muito bem, que ele largava às 16h30. Talvez você não lembre, mas naquela época tinha até um apito Não, que lembro apitava, demais. lembra? Aí o uniforme da Cesita era Era azul um azulão, marinho, isso. tipo a sua camisa mais ou menos assim. Exatamente, é. E aí era aquele mar de gente azul saindo De assim depois do bicicleta. apito de bicicleta. Ih, lembro Exatamente, demais, ué. exatamente. Então tinha aquele apito 16h30 e às 22 horas, Isso. né? Que era o 22 apito horas de a quem gente era ia dormir. adolescente. Isso, era o apito de recolher, né, Xandinho? Então meu pai, ele já tinha em casa uma oficina. E essa oficina, ele chamava de oficina, né? Uhum. Era uma bitaca, que a gente também falava, uma garagem que não tinha carro. Uhum. E nessa garagem ele fazia algumas serralherias. Exatamente nesse momento em que largava o serviço, 16h30. Ele, mais um amigo ou dois amigos lá da Cesita, iam para lá e ia continuar a trabalhar. Uhum. Isso, sei lá, até 20 horas, 21 horas, eles estavam lá fazendo alguma coisa. E a gente ali, crianças, né, em volta, ali, vendo tudo aquilo acontecer. Uhum. E foi muito natural da gente estar ali e ele, de repente, colocava a gente até para pegar num pincel e pintar, fazia pintura de zarcão, né? Às vezes até eu fazer algum ponto de solda mesmo, né? Para poder ajudar e aprender. Então a gente cresceu nesse ambiente, ali naquela oficina, que já no ano de 1970 ele realmente colocou ali um CNPJ, na época era CGC, CGC. Cadastro Geral de Contribuintes, né? Uhum. E ele fez ali uma oficina Torquete, que ele chamou de oficina Torquete. Então nós estávamos ali inseridos dentro desse né, empreendimento já naquele momento, e fomos crescendo juntos com aquele empreendimento. Tá. Vocês são 5 filhos lá. 5 filhos. 5 né? filhos. Naquele momento éramos praticamente 2, eu e meu irmão Paulo Roberto. O Eduardo já era menor, mas também lembra desses momentos. E até o Antônio Carlos Abelha também lembra disso aí. Dessa parte aí. O Humberto, mais novo, ele veio chegando depois, quando já fomos lá para o bairro João 23. Então a ordem é o Xandinho, repete aí. A Sou ordem de eu, nascimento. Xandinho, Paulo Roberto, Eduardo, Antônio Carlos e Humberto. E Humberto. Legal. Tá. E aí a empresa foi crescendo, a família também, e tudo. Isso. E eu venho também de uma empresa familiar, né? Que o meu pai, o supermercado era embaixo e o nosso apartamento em cima. Então, eu literalmente cresci em cima do supermercado. Então, eu lembro muito do meu pai indo almoçar, falando dos desafios que era ter um negócio, falando de inflação, falando de direito trabalhista, falando que muitas vezes o funcionário tem 30 dias de férias, o empreendedor, quando consegue tirar 5, 10, é muito, e tudo. Sim. Então, você deve lembrar também desses desafios aí do seu Alexandre Torquete aí, empreendendo, né? Muito. E quando que foi que o seu Alexandre Torquete fez, Xandinho, a transição? Deixou de ser CLT e falou assim, agora eu vou me dedicar exclusivamente a isso. Você lembra disso? Pois é, como eu disse, basicamente foi o ano de 1970, onde ele fez a oficina Torquete. E aí abriu o tal do CGC. CGC, a oficina Torquete. E aí já saiu da Cesita. Já estava saindo da Cesita. Legal. Na verdade, ele saiu da Cesita um tempo depois, 1973. E já em 1974, ele, já fora da Cesita, ele foi para ele quis construir algo maior.
já com vistas de empreendedor, né? Uhum. Foi lá para o bairro João 23, talvez você lembre. Lembro. Bem em frente da portaria do estádio da Cesita, tinha ali um galpão que ele construiu. Aí a gente já era maior um pouco, ajudamos a montar a estrutura metálica do galpão, sim. A montagem dele. Legal. E ele aí foi... vocês já botaram a mão na massa mesmo. Exato. E fomos para lá para poder fazer algo maior, né? Que nesse momento ele teve a ideia de chamar de Emalto. De onde veio o nome Emalto? Emalto é Estruturas Metálicas Alexandre Torquetti. Né? Talvez a maioria das pessoas não saibam, né, que tem o que significa Emalto. Vira tão comum o nome, né? Que as pessoas às vezes não imaginam o que é. Cara, e essa história é tão linda que eu tive o prazer de ler através do livro. Você leu o livro que a Nivalda escreveu. E eu ia até trazer ele aqui para mostrar. A gente tem um livro com a história do seu Alexandre Torquetti, escrito pela Nivalda lá, com contribuição de vários de vocês e tudo, né? Fotos, lembrando as histórias. Super vale a pena. Se você gosta de biografia, assim como eu, essa é uma biografia muito inspiradora, tá bom? Mas então, lá naquela... Em 1974, nós fizemos lá o galpão, meu pai fez o galpão, e ali chegou a ter 5, 6 funcionários, fazendo basicamente serralherias. E em 1976, a Cesita já iniciou a sua primeira grande expansão. Ela era uma empresa bem pequena, né? E a expansão, a primeira grande expansão da Cesita começou em 1976. E meu pai já tinha muito conhecimento com muitos engenheiros, muitas pessoas dentro da Cesita, e a Cesita precisando de alguém para prestar serviço. Certo. O convidou para fazer algo maior ainda, que seria um galpão a ser construído onde nós estamos hoje. Sei. Ali nem existia aquela avenida, que hoje é a Avenida Emalto, né? Ali era a área interna da Cesita. Ô Xandinho, deixa eu te interromper, só para as pessoas, porque a gente tem gente do Brasil inteiro nos ouvindo. Recentemente, até o YouTube manda um relatório para a gente de onde as pessoas assistiram o vídeo. Tem gente da Nova Zelândia, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, tem muita gente que ouve a gente. Certo. Só para eles terem uma noção da Emalto. A Emalto hoje, ela é com certeza uma das principais empregadoras do município de Timóteo. Tem uma relevância muito grande na economia de Timóteo também, com os pagamentos de impostos. Tem a Fundação Emalto, que faz um trabalho social maravilhoso, com a banda Emalto, qual você canta lá, a banda EMA, com a banda da Emalto, que é a banda EMA, que tem que ver esse cara cantando Frank Sinatra, pessoal. E a importância dela é tamanha que uma das principais avenidas na saída de Timóteo tem o nome de Avenida Emalto. Avenida Emalto, não é isso? Então, só para vocês entenderem que a gente não está falando de qualquer empresa, é uma empresa que cresceu pequenininha numa garagem e hoje é uma das principais empresas do município de Timóteo, né? Que é um município de aproximadamente 95 mil habitantes e que já rompeu as fronteiras de Timóteo também, né, o Xandinho? Assim, tem outras bases, tem cliente mais distante da Emalto hoje, Xandinho? Digamos que essa é a própria Vale, né? A Vale, né? A Vale lá no norte do país, e a gente está lá. Gente. Com muito fornecimento, né? E quem é de Timóteo, a Emalto produz peças gigantes, né, Xandinho? Gigantes. Muito grandes, assim, de toneladas e tudo. Então, quem é de Timóteo já está acostumado. E a última peça muito grande, que foi a última, foi... Convertedor da Usiminas. Um convertedor da Usiminas. Você consegue falar o tamanho? Só para quem tá... Convertedor, pra você ter ideia, 220 toneladas. Uma peça de 220 toneladas. 220 toneladas. Que ela tinha que rodar quantos quilômetros para entregar? Saindo da Emalto para entregar? Saindo da Emalto e Patinga... 20 quilômetros? 20 quilômetros. 22 quilômetros, até internamente.
Foi um sufoco de uma semana ou peça mais de uma semana. Né? Virou um evento na região. Foi. Virou um evento. Eu moro em Timóteo. Eu fui lá para ver a peça. Eu fui lá. Sim, sim. Fui lá para ver a peça. Tivemos que fechar muitas avenidas, a própria BR, né? Eu tentei Teve que andar pela quantos contramão. pneus tinha o caminhão que foi transportar, perdi as contas e tudo. E para andar 20 quilômetros demorou? Mais de uma semana. Mais de uma semana. Mais de uma semana. E tem todo Tivemos alguns problemas, né? Foi, né? Parece que o caminhão... E isso atrasou um pouco. Estragou o caminhão alguma coisa? Era um caminhão rebocando o outro. E teve problema na turbina de um deles. E aí teve que chamar a oficina para ir lá consertar. Então, isso aí foi um problema que atrasou um pouco. Então, pessoal, as peças que a Malto fabrica viram um evento. Mas aí, Xandinho, você estava falando da grande expansão que a Cesita na época teve e que convidou o senhor Alexandre Torquetti a construir um galpão onde até hoje é a Malto. Isso. Como é que foi mesmo isso? Endereço. Em 1976, a Cesita precisando de alguma empresa que fizesse serviços menores que estavam na Cesita naquela época, grandes empreiteiras, fabricando grandes estruturas, mas aquelas miscelâneas, aquelas estruturas menores, estavam com dificuldade de serem feitas por essas empresas maiores. Então, meu pai foi convidado para montar uma empresa menor para suprir a necessidade da Cesita dessas estruturas menores. Então, imediatamente ele aceitou e saiu lá do bairro João 23, tinha acabado de entrar para lá, não tinha 2 anos ainda que estava lá, e foi com a cara e a coragem, sem dinheiro, sem... o típico empreendedor mesmo, né? Na cara e a coragem, passou muito aperto para iniciar, mas conseguiu, iniciar lá em 1976, final de 76, já estava com alguma estrutura pronta e começou a fornecer. Na área interna, era a área interna da Cesita, até a energia elétrica era dela. Até a energia elétrica era da Cesita? Sim, sim. Depois é que houve uma separação, há um tempo depois a gente conseguiu comprar o terreno e foi expandindo ali, com outros clientes. Tá. E como que foi? A gente ainda vai chegar lá na sucessão, que é o nosso tema, tá? Ok. Mas a gente tem que contar como é que foi a chegada dos filhos na Emalto. Por exemplo, eu estava te contando aqui nos bastidores, eu tenho um grupo de empresários aqui, Inclusive, pessoal, eu tenho um grupo de empresários aqui que rola muito networking. Caso você tenha interesse, me manda uma mensagem pelo WhatsApp, 31999432501, tá? É um grupo de empresários aqui que estão focados em crescimento e tudo. E aí, Xandinho, eu falei assim, gente, eu vou receber o Xandinho lá no DonoCast, num episódio para falar sobre sucessão. E aí, se você tivesse oportunidade de perguntar algo para o Xandinho sobre sucessão. E aí a Thaís, da Disbel, aí eu faço questão, ela autorizou, tá, Xandinho? Okay. Ela autorizou, tá, pessoal, contar? A sucessão dela foi o seguinte, a Thaís é advogada, tinha um escritório dela, o irmão dela, o Nando, o Fernando, trabalhava na oficina do avô, o avô veio a falecer, a mãe herdou a oficina e assim foi a sucessão. Meio que da noite para o dia, a Thaís teve que largar a advocacia e administrar a oficina e trabalhando junto com o irmão. Aí ela foi, talvez por causa dessa história dela aí, ela pediu para eu te perguntar como que foi a chegada dos filhos, se houve um planejamento e principalmente, Xandinho, vocês são 5. Como é que distribuiu lá na chegada, assim? Ó, Xandinho, você vai fazer isso, Bebeto, você vai fazer tal coisa, e tu... Lá no começo mesmo que eu tô perguntando, teve um planejamento ou cada um foi pegando um pedaço? Como é que foi a chegada dos filhos? Foi pegando. Ali, o Ronan, como eu estava te dizendo... até se confunde muito a primeira geração com a segunda geração. Aí eu acho que nós fazemos parte de uma primeira geração junto com meu pai.
Legal. Porque nós fomos criados, como eu te falei, lá naquela oficina Torquete, a gente estava ali juntos, né? E quando ele foi lá para outro endereço onde é Malto hoje, nós também fomos, apesar que saímos um pouco da rotina, porque estudávamos na escola de metalurgia e tivemos que sair para fazer estágio. E a Cesita sempre deu estágio para todos, e nós saímos também um determinado momento para fazer estágio, porque senão não formava. E eu acabei ficando mais algum tempo na Cesita, 1 ano, e o estágio seria de 1 ano, eu acabei ficando 1 ano e meio, mas retornei para a própria Malto. Engraçado, então, você está contando isso aí, desculpa. Eu lembro que você morava no mesmo prédio que a tia Marília, ali no bairro Funcionário. Sim. Agora você está falando, eu acho que eu lembro você de uniforme da Cesita. Você chegou a usar o uniforme da Cesita? Não naquele endereço. Quando eu estava na Cesita, ainda estava na casa. Eu era solteiro, estava na casa dos meus pais, né? Mas veio meio que essa imagem. Talvez seja da própria Malto, porque também tivemos um uniforme azul. Entendi. Talvez eu esteja confundindo, então. Entendi. Não, legal. Mas então confunde-se muito a primeira geração com a segunda, e nós estamos realmente ainda na primeira geração, tentando preparar a segunda. Né? Tá. E aí, como que cada um foi se encaixando lá, Xandinho? Pois foi mais uma coisa meio que natural. Que legal. Meio que natural, né? O meu irmão Paulo, que hoje é o presidente, ele sempre teve, né, um conhecimento muito grande da engenharia em si. Então, lógico que com os anos ele foi aprimorando. Claro. Né? Mas já naquela época, meu pai enxergou nele alguém que poderia mais estar na parte técnica, na parte de fabricação, lá dentro da fabricação. Né? Então, seu pai, conhecendo bem os filhos que tinha e conhecendo bem o negócio, ele foi alocando vocês de acordo com a meio que natural. Sabe? Que legal, cara. Como eu te falei, eu estava retornando do estágio da Cesita, e ele, entendendo que precisava de ter alguém na área administrativa, de pessoal, de faturamento, né, a área administrativa mesmo, ele falou assim: Xandinho, vamos tentar isso aqui. Entendi. E foi colocando para mim essa responsabilidade até de substituir uma contabilidade externa que a gente tinha. Né? Vamos trazer tudo aqui para dentro? Vamos, fomos encarando, chamamos um contador para poder ser o nosso funcionário, e assim foi. Então foi meio que natural, sabe? O Eduardo também estudou engenharia mecânica e já foi também ajudar nessa parte técnica, e hoje é diretor de qualidade das empresas. Então, uma coisa que meio natural, não houve assim um estudo para se colocar cada um no lugar, não. Eu acho isso super importante, Xandinho, você está falando isso, porque aqui é um podcast de empreendedorismo real. Muitas vezes a pessoa pode ver o tamanho da Malta e imaginar assim que tudo sempre muito planejado, tudo muito isso, tudo muito aquilo. Porque vocês trabalham, igual você falou aí, do setor de qualidade, onde centímetros de diferença numa peça... Milímetros, né? Pode causar um prejuízo gigante, né, Xandinho? Exatamente. Gigante, né? É uma peça que, por causa de 1 milímetro, poucos milímetros, não vai encaixar onde ela tem que encaixar. Exatamente. A gente está falando então faz uma diferença grande. A gente está falando de peças que custam quanto no mercado, Xandinho? Só para eles terem noção do erro de 1 milímetro, o prejuízo que pode dar. Não é difícil de falar, né? Porque cada tudo, projeto, né? Cada projeto, né? É uma coisa diferente. Então, depende muito. É difícil de falar um valor de acordo. Ela trabalha sempre com projetos... Cada projeto é um projeto. Ela não tem peças já pré-fabricadas para vender no mercado. Nós trabalhamos sob encomenda, né? Só sob encomenda. Só sob encomenda. Os nossos clientes, eles têm os projetos próprios e submetem aos fornecedores para fabricarem aquilo, né? Fornecendo, naturalmente, toda a estrutura, todo
o projeto com matérias-primas, mão de obra, né? Entendi. Então, a gente executa o projeto do cliente. Tá. Xandinho, eu tô com uma notícia aqui, que ela é bem recente, de 2024. Segundo a pesquisa da consultoria PwC, uma consultoria bem grande, 75% das empresas familiares no Brasil fecham após... 75% fecham após o patriarca ou a matriarca saírem da empresa, ou por morte, ou questão de saúde, ou por opção mesmo. 75%. Uhum. Eu estava te falando aqui nos bastidores também que aqui no Vale do Aço, e talvez na sua região aí, mas por causa da idade da nossa região, aproximadamente 70 anos, a sucessão vai ser um grande desafio nos próximos 5 ou 10 anos. Verdade. Por causa que os fundadores das empresas ou estão saindo das empresas por opção, ou por questão de saúde, ou por questão de falecimento e tudo. Então, eu calculo um impacto muito grande da sucessão desse desafio aqui. O senhor Alexandre Torquetti, já saudoso, né? Sim. Conseguiu fazer muito bem a continuidade da empresa. Sim. Onde que você considera, Xandinho, qual o ponto que você que está lá desde o começo, fazendo parte, eu gostei muito da sua observação da primeira geração, junto com o seu pai, onde você considera que foi a virada para a profissionalização da gestão da Emalto? Você acabou de contar aí que vocês foram meio que se alocando, seu pai foi colocando cada um de acordo com a habilidade. Sim. Mas teve um fato, teve um dia, teve algum momento que vocês falaram assim, opa, a Emalto está crescendo demais, eu acho que não dá para a gente continuar fazendo a gestão do jeito que é hoje, a gente tem que dar um passo a mais. O Vicente Falcone, grande consultor também, fala assim, que não foi o que te trouxe até aqui que vai te levar para o próximo nível. Teve um momento, teve um fato, um acontecimento, teve um momento que o seu Alexandre Torquetti chamou todo mundo e falou assim, gente, nós vamos ter que dar uma organizada nesse trem aqui. Teve. Você lembra disso? Meu pai era muito inteligente, né? Modéstia às favas. Nós estamos pensando nessa sucessão mais profissionalmente já tem 15 anos. Olha. 15 anos. A gente sabendo da consultoria, da assessoria da Fundação Dom Cabral, ele ainda vivo, nós começamos a frequentamos a Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte. Já com foco nessa sucessão. Já com foco. Era essa a premissa para ir lá, para falar da sucessão. Então, a Fundação do Cabral nos ajudou, né, nesse quesito, de fazer as holdings familiares. Né? Então, nesse processo em que meu pai ainda era presidente, e já com os estudos e com a mente sendo aberta para a sucessão, teve um momento, sim, que ele falou e juntou todos nós, né? E não foi meio que supetão, não, porque já vinha esse assunto, mas ele colocou para nós a vontade dele de começar a fazer a sucessão, nesse caso, principalmente dele, né? Que deveria já... Ele estava com 76 anos, mais ou menos. O que hoje em dia é novo, né? 76, né? Não que ele queria parar, tanto que ele continuou, né, por mais 10 anos, mas naquele dia ele já estava imaginando que precisava de ter uma sucessão, pelo menos na presidência que ele executava. Então ele chegou e nos colocou à vontade dele de colocar o nosso irmão Paulo Roberto, que tem um conhecimento profundo, muito grande, né, na área industrial e na área comercial, como sendo o presidente. E, naturalmente, nós concordamos plenamente e assim está até hoje. Então, ele teve esse momento que foi realmente de
perspicácia, né, vamos dizer assim, para dar continuidade ao negócio. Né? Eu tenho que chamar a atenção para esse momento, Xandinho, porque é uma grande perspicácia mesmo. O senhor Alexandre Torquetti, todo o nosso respeito e admiração, porque ele sempre muito à frente do tempo dele, visionário, né? Sim, sim. Porque eu tenho mestrado em administração. Aí meu mestrado é com ênfase em estratégia, competitividade e inovação. E aí a gente estava estudando o impacto cultural na gestão das empresas. Por exemplo, eu já fui algumas vezes aos Estados Unidos para visitar empresas lá, conhecer, e é totalmente diferente, né? Uhum. Cultura. A cultura brasileira é, por exemplo, de não se falar, de não se conversar e não se planejar a morte de um ente querido. Já na cultura asiática, já tem isso de conversar abertamente sobre a morte de um ente querido. E nas empresas também, principalmente familiares, é um ponto que eu queria chamar muita atenção da maturidade do seu pai de ter feito isso, porque muitos filhos, possíveis sucessores, o que acontece? Fala assim, como é que nós vamos conversar isso com o papai? Como é que nós vamos conversar isso com a mamãe? Ele, o que ele vai achar? Aceitar? Será que ele vai aceitar? O que será que ele vai pensar? Que a gente já está querendo tirá-lo, ele? Que não sei o quê. E no caso da Emalto, a iniciativa partiu do seu próprio pai. Partiu dele. Olha. Sim. Partiu dele. Ele chamou e ele teve firmeza ele ficou ali, de indicar o próximo. Ele ficou ali como um presidente honorário. Né? E gostava muito, claro, a paixão dele sempre foi a empresa. E ele frequentava a empresa normal. E interessante que todos o viam ainda como presidente, e como até hoje chamamos, o presidente. Quando se falou o presidente, está se dirigindo a ele. A ele. A ele. Entendi. Então partiu dele. Partiu dele. Tá. Quem está nos ouvindo aqui, Xandinho? Tá com o pai ali e faz parte de uma empresa familiar. Como é que será que, talvez nos cursos que você fez, até na Dom Cabral e tudo, como abordar esse assunto de sucessão dentro de uma empresa familiar, hein, Xandinho? Pois nós já estamos com esse assunto sendo abordado já há muito tempo, né? Uhum. A gente já está numa formação do Conselho de Família, né? A gente tem reuniões periódicas para falar desse assunto. Não conseguimos ainda fazer o Conselho de Família onde ele possa realmente estar inserido lá na administração, de certa forma, cobrando, mas já é uma coisa que está bem adiantada. Então, para nós, está sendo muito natural esse assunto de falar de sucessão, sabe? De sucessão. Nós somos 5 irmãos e 13 filhos desses 5 irmãos. Né? Já tem dois netos, seriam bisnetos do meu pai. Então é um desafio muito grande da gente agora chegar nesse momento e falar que precisamos também dar lugar para alguém. Né? E esse momento é um momento que não vai ser tão fácil como foi, não que foi fácil, mas para o meu pai ele tinha boas opções para poder fazer esse momento. Nós, como ainda não temos os filhos trabalhando nas empresas, então vai ser algo mais difícil. Mais desafiador. Até porque as proporções da empresa mudaram. Bastante. Tamanho da empresa, as áreas de atuação. Sim. Né? Agora tem a unidade da eólica, por exemplo. Agora nós já tem um tempo. Já tem um tempo. Como eu falei, tem um braço social, né? Então tem várias questões aí. Eu não gosto desse nome, tá, Xandinho? Tem os agregados também, né? As esposas, os maridos e tudo, né? Que tem uma certa atuação também, tem uma certa influência. Sim. Né? Eu agora quero deixar muito claro que eu não estou falando da família Torquetti nem da Emalto, tá? Para a nossa audiência aqui, mas eu como consultor, qual que é a experiência que eu tenho, Xandinho? Tudo está indo bem entre os irmãos, que são sócios ali na empresa familiar. Aí eles se casam.
Uhum. Gente, e aqui eu não estou falando de machismo nem de feminismo. Vou dar outro exemplo. Podem ser irmãs. Porque hoje em dia na internet a gente tem que tomar esses cuidados, sabe, Xandinho? De dar exemplo aqui. Mas que casam, as irmãs. As irmãs são sócias, se casam. Aí chega em casa, aí o marido fala assim, nossa, eu acho que você trabalha tanto mais do que sua irmã. Nossa senhora. Eu abro as redes sociais da empresa aqui, só vejo sua irmã. Aham. Nossa, os filhos da sua irmã estudam nas escolas muito melhor do que os nossos, né? Nossa, sua irmã vai viajar de novo? Né? Tem muito isso. Gente, deixando claro que eu não estou falando nem da família Torquete, nem da Imalto. Estou falando do que eu vejo na minha prática como consultor de empresas. Por que aquele empregado da nossa empresa vive lá na casa da sua irmã? Não é? Só fica lá trabalhando em vez de Só fica lá trabalhando. Tem muitos detalhes pequenos que são problemáticos. Não é? E aí, porque quando a gente fala de empresa familiar, os agregados também começam a dar pitaco, começam a querer fazer parte, que não sei o quê. Uhum. Gente, e aí, a importância, não querendo vender meu peixe, assim como a Imalto buscou a Dom Cabral, a importância de vir um terceiro, neutro, que eu recebi para fazer as orientações. Xandinho, eu recebi uma missão uma vez, que eu acho que todo cliente é especial, cada cliente nos marca de uma forma. Mas eu acho que eu nunca vou esquecer uma ligação que eu recebi. John, meu telefone tocou, atendi, a voz lá do outro lado falou assim, Ronan, eu tenho 2 desafios e eu só confio em você para nos ajudar. Um é ajudar eu e minha irmã, a gente a continuar sendo irmã. E o segundo, se for possível, continuar sendo sócias. Ô, Xandinho. Pelo amor de Deus. Que desafio. Uma entrou meio como sócia investidora na loja, mas ela era CLT, ela trabalhava em outra empresa, e a outra que ficava mais na empresa. Uhum. E aí uma começou a achar que a outra trabalhava mais, que a outra quase não ia lá, que dividir 50% não estava sendo justo, que não sei o quê. Começou a atrapalhar lá no almoço de família de domingo. O assunto vira quase que só empresa e quando aí, não estão na empresa. E aí a gente já também teve um podcast aqui, Xandinho, sobre casais que empreendem juntos. Uhum. Não sei como é que é lá na sua família, mas lá em casa a gente considera humanamente impossível separar o pessoal do profissional. Tô tomando café com a Dani, minha esposa, em casa e conversando do podcast que a gente vai fazer aqui, decidindo uma coisa ou outra. Lá dentro da empresa um chama o outro de amor e tal. Quando a fase tá boa, né? Um chama o outro de amor e tudo. É possível, Xandinho, separar o pessoal do profissional ou num churrasco de família, conversa sobre empresa e vice-versa e tal? Rona, a gente consegue conversar alguma coisa, claro, mas é quase que impossível você não falar do dia a dia da empresa, de coisas, de projetos. Não tem jeito não, né? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Mistura mesmo. Agora, nós temos, vamos dizer, uma certa sorte nessa nossa vida de empreendedor, porque os problemas, nesse sentido que você colocou, nós não tivemos. Uhum. Né? Todos nós casamos e as nossas, como casamos, as nossas esposas sempre muito apoiadoras, atuantes né? e até nós temos a Nivalda, que trabalha conosco, que é a esposa do Eduardo, e a Michele, que também é do nosso RH. Uhum. E a Graziele, que é a nossa administradora lá na Fundação, coordenadora da Fundação Imalto. Uhum. Então, elas também muito inteligentes, sempre... Chegaram para agregar. Chegaram para agregar, nunca tivemos problema algum, onde poderia esses ciúmes, aquelas conversas, poderia atrapalhar o próprio negócio, nada. Nem os filhos, né, os netos do meu pai. Acho que nós temos uma certa sorte
Entendi. Com relação a isso. Bênção, né? A gente sabe da crença de vocês, bênção mesmo, né? E mérito do... eu falo, Xandinho, mas só voltar aqui, mas eu quero falar do legado que o fundador deixa. Sim. Aí eu quero falar disso Cultura, daqui a pouquinho, né? da cultura. Mas eu estava falando dessas duas irmãs. Primeiro, a chegada de um terceiro neutro, porque elas já estavam num nível de que o que uma falava parecia que estava falando para agredir a outra. Imagina. Eu estava falando num episódio anterior da diferença de conflito e de confronto. Conflito é saudável para a empresa. Uhum. Tenho certeza que já houveram vários conflitos entre você e os seus irmãos. Claro. Sim, Entre eu e a Dani, né? Formas de pensar diferente e tal. Mas conflito é quando os dois querem chegar num objetivo em comum. Uhum. Confronto é quando um quer atacar o outro. E elas já estavam no nível de confronto. Complicado. Aí chega e dependendo da idade também, você não tem aquela maturidade de contar até 10. É difícil. É difícil. E aí chega eu, neutro, analisando fatos, sem tomar partido de ninguém, e com o nosso conhecimento também. Existem vários documentos que ajudam a salvar uma sociedade, independente se a empresa é familiar ou não. Por exemplo, eu oriento muito os meus clientes a fazerem um acordo de cotista, onde tem o CNPJ, né? Tem um contrato social onde define quanto % em cada um, mas o acordo de cotista é onde define as regras do negócio. Sim, nós temos. Acordo de cotista. Por exemplo, não lembro se eu já contei aqui, nesse podcast, Xandinho, mas nem tudo são flores na vida do empreendedor, né? Eu já tive uma vez que eu investi 40 mil reais e na época, hoje ainda 40 mil reais é muito dinheiro, mas na época 40 mil reais era muito mais dinheiro, porque o real foi perdendo o valor de compra dele, né? Eu investi 40 mil reais para a gente fundar o Quem Entrega. O Quem Entrega, a ideia era um site, na época não existia aplicativo, essas coisas, era um site de delivery. E aí a gente chegou a registrar esse domínio, Quem Entrega. Aí a ideia era, quem entrega pizza, quem entrega parafuso, quem entrega isso, quem entrega aquilo. Coloquei 40 mil reais na época. O meu sócio, que era o desenvolvedor, que ia fazer o site, ia fazer toda a coisa por trás ali, ele era tão inteligente que ele conseguiu uma bolsa de estudo na Universidade Americana, foi embora, e o projeto não saiu nem do papel. E o que mais me aflige, não só ter perdido os 40 mil reais, mas é que anos depois apareceu um aplicativo vermelhinho chamado iFood e virou esse sucesso todo. Eu podia ter sido o inventor, o precursor do iFood, Xandinho, já pensou? Nossa. E por causa de falta de sócio, o negócio não foi para frente. E uma vez também, por falta de acordo de cotista, eu tinha uma empresa que, tá vendo? Nem tudo é sucesso não, tá, gente? Eu tive uma empresa que em 2013 ganhou um prêmio como melhor prestadora de serviço do Brasil, e em 2014 acabou por problema de sociedade. A empresa estava no auge, tinha acabado de ganhar um prêmio como melhor prestador de serviço do Brasil, e por questões de sociedade ela acabou em 2014. Então, documentar a sociedade, documentar as regras do jogo, discutir esse acordo é fundamental. E também, principalmente em empresas familiares, e a vantagem da gente ser de fora e chegar com o nosso conhecimento, é que quando eu falo para o patriarca, para o fundador ou para a fundadora, eu não estou querendo falar de testamento, estou querendo falar do futuro da empresa. Então, eu tenho mais liberdade para falar, para abordar esse assunto dentro da empresa familiar, do que o familiar que está ali. Dar exemplos, trazer informações, dados. Né? E despertar, né? Cada um daqueles. E aí, o que me assusta, Xandinho? De acordo com uma pesquisa aqui, que eu também gosto de trabalhar muito com pesquisa, quase metade das empresas, e eu acredito até que seja um número maior, mas vamos ficar aqui com a pesquisa, quase metade das empresas não tem um plano de sucessão. Aí eu vou voltar lá naquela questão da cultura. Não se tem cultura dentro das empresas familiares de falar de sucessão,
principalmente partindo do filho para o pai ou da filha para o pai ou para a mãe. Não se tem essa cultura, como não se tem a cultura de conversar sobre morte. E, como eu falei no começo, toda empresa só tem 3 destinos. E por que as empresas não estão conversando sobre isso dentro delas, né? Quase metade não tem plano de sucessão. Não tem. Não tem. E é o que eu sugiro que seja feito dentro das empresas. A minha novidade, para mim, eu achava que esse assunto era recorrente dentro das empresas familiares. Quase metade das empresas não tem plano de sucessão, que é uma outra coisa que a gente ajuda a implantar dentro das micro e pequenas empresas que são nossos clientes. Mas a maioria dos nossos clientes falam que uma das grandes vantagens de ter alguém de fora é alguém poder abordar esse assunto sem gerar clima na família, sem gerar confronto na família e tudo. E um outro dado. Boa parte das empresas consegue fazer a sucessão da primeira para a segunda geração. Mas mais de 80% das empresas não conseguem fazer da segunda para a terceira. É um baita desafio. E aí você quer ver quando o número fica mais assustador ainda, Sandinho? É quando a gente fala de comércio. Meu pai, vou citar meu pai aqui, ele fala essa frase aqui, o Tãozinho, né? Que uma frase que não é dele, mas que eu já ouvi, que é: o comércio é uma prisão de porta aberta. E a geração que está vindo aí não está querendo nada disso de prisão de porta aberta, não. Quer liberdade, horário para trabalhar, liberdade de local e tudo. Então, pessoal, os comércios que os donos, os fundadores estão ali na casa dos entre 60 e 70 anos, uma dica, não por causa da idade, mas por causa da fase da vida também. Sim. Né? Começa a conversar sobre sucessão, principalmente se você tem um comércio. Foi o caso do meu pai. Não teve sucessor. Fechou o Mercamine porque não tinha sucessor. Meu irmão mora na Nova Zelândia. O Bião, meu outro irmão, tem a questão intelectual dele lá, a limitação intelectual dele e tudo. Eu parti para outra área. E nada. Não teve sucessor. Os 2 filhos do Zé Fino partiram para medicina. Sim. E aí não teve sucessor. É um desafio muito grande. Não é, Jandinho? É muito grande. Pois é. Nós estamos com esse... Então, uma dica básica é: converse sobre isso. Converse sobre isso. Não tem clima para conversar sobre isso? Me chama. Chama um consultor, chama alguém externo, mas esse alguém externo tem que ser alguém que tenha autoridade e o respeito de pelo menos da maioria. Por isso nós fomos, nesse caso, para a Fundação Dom Cabral. Eu, 15 para 16 anos já, foi quando imaginei que esse assunto deveria... Não se falava, nós não falávamos em nada. Eu estava com ainda 50 anos de idade, não precisava estar pensando naquele assunto. E vendo uma propaganda da Fundação Dom Cabral, eu disse: gente, nós temos que começar a conversar sobre isso. E fomos, a princípio ninguém estava entendendo muito por que aquele assunto, mas fomos discutindo, foram anos lá dentro da Fundação para poder entender tudo isso. Então, tem que ter um plano de sucessão. Um plano. E uma coisa que é super importante de ser avaliada, Xandinho, que eu gosto de falar muito para as empresas familiares, é a diferença de sucessor para herdeiro. Nem todo filho ou filha tem perfil para ser sucessor, só tem perfil para ser herdeiro. E esse que tem perfil para ser herdeiro, quanto mais ele ficar em casa, melhor. Vou explicar de maneira mais... Sucessor faz o bolo aumentar, herdeiro divide o bolo. Então, pessoal, não é porque você é filho ou filha de um dono de empresa que você tem perfil para ser sucessor. Exatamente. Então, uma dica: se você tem uma empresa, avalie o perfil dos seus filhos. E isso está lá no nosso acordo de acionistas. Onde o sucessor diferencia-se muito do herdeiro. O sucessor deve ter que cumprir etapas lá dentro, trazer alguns resultados, fazer uma formação. Ter uma experiência cá fora, fora agregar, das empresas, para trazer outras experiências para dentro.
Isso aí. Né? É demorado, mas nós estipulamos que vai ser assim. Então, muitas empresas não conseguem fazer a sucessão porque não tem um plano, porque investe no herdeiro e não no sucessor. Uhum. E aí esse cara que não tem herdeiro, que ele só tem herdeiro dentro de casa, não tem um sucessor, e não é culpa dele ou dela, às vezes é perfil mesmo, é modernidades e tudo, é o tipo de negócio dele, ele tem que pensar numa sucessão que a gente fala gerencial. Começar a colocar pessoas que não são da família para ocupar cargos. Eu costumo falar, Xandinho, que não é eternamente... Sucessão profissionalizante, profissional. Né? Profissional. Não é... Por exemplo, eu sou o dono da franqueadora e atual CEO da franqueadora. Mas não significa, porque eu sou sócio, que eu vou ter sempre o melhor perfil para ser o CEO. Sim. Dependendo das mudanças para que lado que a minha empresa for, eu tenho que ter a humildade de falar assim, gente, olha, para esse rumo aqui, eu não sou a melhor pessoa para estar à frente da empresa. Deve ter alguém melhor. Deve ter alguém melhor. Sim. Ou traz do mercado, ou olha para dentro e vê se tem alguém melhor. Sim. Então, pessoal, existe muita diferença entre sucessor e herdeiro. Isso é fundamental. Outra coisa é ter o plano para que esse sucessor. Outro problema que tem são os chamados choques de geração. Chega o povo mais novo, achando que os mais velhos estão desatualizados, querendo mudar tudo. Então, o plano de sucessão também tem que ser programado e dando responsabilidades para o sucessor de acordo com a habilidade e com a experiência que ele tem. E não perder... Aí agora que eu quero chegar no legado, Xandinho. Não perder os princípios. Sim. Muitas empresas não conseguem fazer a sucessão porque chega o outro querendo mudar tudo. Muda tudo. E nem tudo, né? O Mário Sérgio Cortella, ele tem a diferença do que é antigo e o que é velho. Velho é aquilo que funcionou no passado e tem que ficar lá. Antigo é que funcionou no passado, mas ainda funciona no presente. Então vem aquela questão de cultura. O que vai ser mantido, o que vai ser passado de uma geração para outra dentro da empresa. E aí, Xandinho, desculpa, eu fico até emocionado, porque a festa de 50 anos da Emalto foi bonita demais. Ah, sim. Foi, né? Assim. Foi. Desculpa, eu fiquei emocionado de verdade, mas assim, deu para ver claramente o legado que o senhor Alexandre Torquete deixou. Sim, sim. Ele não estava ali presente fisicamente, mas assim, perpetuou. Nós o colocamos lá como inteligência artificial. Eu vi. Ele dando boas-vindas, né? Você viu eu lá? vi. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi uma festa mas incrível. O que eu quero comentar? Minhas duas avós já faleceram também. Sim. Mas elas deixaram um legado. A última avó que faleceu foi a mãe do meu pai. E o Natal era uma festa super importante. Mesmo a minha avó materna, que já faleceu há mais tempo, até hoje os filhos se reúnem no Natal. E várias tradições que eram da minha avó... ainda estão lá. Ainda estão lá. A música, né? O cântico, que era a oração da família, que minha avó todo Natal tinha que cantar. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Foi cantada. A caçarola que minha avó fazia... Teve lá uma filha, fez questão de aprender a receita e fez a caçarola. Tô contando, pessoal, de uma festa de Natal da minha família. Mas como que o legado perpetua. Sim. E eu vi, por tudo que foi postado, por toda a notícia que a gente teve, a presença do seu Alexandre Torquete, não só com inteligência artificial, mas esse legado que ele deixou, né, Xandinho? Muita. A nossa cultura ainda está muito presente, tudo que ele colocou, sabe? E, felizmente, também os netos que aí estão participando, não diretamente nas empresas, eles estão podendo ver. Absorver isso. Absorver todo esse legado, né, que a gente tem dentro da família. Né? Dentro da família e, naturalmente, dentro das empresas.
Então, assim, acho que o grande mérito da Emalto é conseguir levar o que é antigo, fazer o que é antigo perpetuar. Ainda funcionar. Perpetuar. Sim, sim. Entendeu? É verdade. Porque isso, pessoal, quebra muita empresa. Quando a nova geração chega, achando que tudo que funcionou lá no passado não serve mais e que tem que colocar algo completamente novo. Uhum. E aí, Xandinho, conhecendo bem a família Emalto, vocês que estão lá, a Emalto não sofreu o que a Apple sofreu uma época, né? Porque agora para mim ficou muito claro, eu ficava tentando entender, mas logo no começo você falou assim, não, a Emalto ainda está na primeira geração. Porque é muito comum uma empresa que teve o seu Alexandre Torquete tão fora da curva, tão inteligente, ficar órfã. Assim como a Apple ficou do Steve Jobs. Steve Jobs. Por muito tempo, a Apple não conseguiu fazer as transformações que o Steve Jobs fazia, né? Fazia. Sim. Mas agora eu matei a charada. Eu ficava encucado assim, como é que a Emalto conseguiu não ficar órfã do seu Alexandre Torquete? Mas é porque vocês ainda estão na primeira geração, né, Xandinho? Sim. Cresceram junto. E esse desafio para passar para a segunda geração ainda está aqui muito desafiador. Objetivo muito desafiador. Muito bom. Muito bom. Tá. Xandinho, eu separei aqui, a gente já está chegando na reta final aqui do nosso podcast também e tudo. Uhum. O que você acha que foi fundamental? Qual uma característica do seu Alexandre Torquete, do fundador, junto com vocês lá, o papel da liderança nessa transferência de know-how, nessa questão de perpetuar? O que você acha que era uma característica dele como líder? O que você admirava nele como líder? Ou admira, né? Olha, meu pai, ele sempre foi uma característica grande dele, a humildade. Ele transmitia conhecimento através de muita humildade, né? E isso fazia dele um líder maior ainda, né? Ele conseguia ensinar, não como um professor que estava ali naquele momento querendo ensinar, mas era muito natural, né? Esse ensinamento que ele pôs no dia a dia. Então, esse fato dessa humildade e de ser um homem que estava ali junto com todos, né? Lá ele começou soldando, vamos dizer assim, montando, e depois ele teve os ajudantes, teve os auxiliares, teve, né? Hoje as empresas são mais de 1.000 funcionários, né? Já chegamos a 1.200 funcionários. Manter isso não vai ser fácil, né? Então, a gente percebia que as pessoas aprendiam dentro dessa coisa da humildade dele. Uhum. Então, isso é uma cultura que hoje, graças a Deus, ainda persiste, né, dentro das empresas. Nós até falamos que tem muitos empregados que chegam e se ele não tem a cultura da Emalto, ele acaba saindo. Não precisa nem da gente mandá-lo embora, porque ele não encaixa. É uma coisa tem isso escrito? Tem um manual de cultura da Emalto? Princípios, valores, tem isso? Tem princípio e valor, mas assim, alguma coisa maior escrita como cultura, não. Não? Não, está ainda bem... Isso é muito legal, Xandinho, porque pelo menos da minha parte aqui, a minha dissertação foi em gestão do conhecimento. Certo. E aí, a gente costuma falar da hierarquia das informações. Dados é um tanto de dados salvo no meu computador, num cadastro de cliente. Informação é quando eu pego esses dados e extraio alguma informação. Sim. E conhecimento é quando eu analiso essa informação e gero valor. E gera valor. Certo isso. Beleza? Uhum. Nas empresas micro e pequenas, eu quero falar também, muitas delas só têm dados.
não tem nem informação, está tudo lá no nível de dados ainda. Mas também tem uma questão da diferença do conhecimento tácito para o explícito. Tem empresa que só funciona na presença do dono porque está tudo na cabeça dele. Só ele sabe comprar, só ele não escreveu isso em lugar nenhum. Sim, sim. Então, lá na Tutorianos, a gente ajuda os donos de micro e pequenas empresas a escrever um manual de cultura. Por exemplo, na própria Tutorianos, aqui no meu escritório, a gente tem os 12 princípios da Tutorianos, que eles norteiam qualquer tomada de decisão. E aí fica tão interessante, Andinho, que quando a minha secretária vem me falar alguma coisa, ela fala assim, baseado no princípio tal, eu vim aqui te falar tal coisa. Por exemplo, a gente tem um princípio lá que é zero eggs, mas sem grosseria. Ou sem pisar em ovos, mas sem grosseria. A minha secretária, ela tem, é princípio nosso, ela tem que ficar totalmente à vontade para me falar o que ela tem que me falar. Seja me chamar a atenção, seja sugerir alguma coisa, independente se ela é secretária, se eu sou o dono. E eu também, muito bom, vice-versa. Então, é zero eggs, mas sem grosseria. Porque eu também acredito muito no seguinte, Anil. Eu posso te dar o que a maioria das empresas fazem, né? Ao invés de dar feedback, dá um feedback, né? Eu posso dar dando um feedback num funcionário meu. Mas dependendo do jeito que eu falo, ele sai ou meu inimigo ou me agradecendo. Sim, sim. Né? Ou meu inimigo ou me agradecendo. Então, para vocês que têm empresa familiar, para deixar muito claro os princípios e valores e principalmente o que vocês querem do antigo que perpetue até hoje, importante fazer esse manual de cultura. É imprescindível. É imprescindível. E a gente sugere para os nossos clientes que tenha o guardião da cultura. É aquele que vai zelar pela cultura. Entendeu? Quando alguém sentir que algum princípio ou valor da empresa foi maltratado, vai nele, porque ele é a referência da cultura. E aí eu te chamei aqui, não só pela nossa certa proximidade que a gente tem, pela admiração que eu tenho, mas você é o primogênito, né, Xandinho? Então, assim, você tem um papel muito importante nessa manutenção dessa cultura, hein, Xandinho? Nem fala. Então, fica a dica, pessoal. Você que é o dono da empresa, transforme conhecimento tácito em explícito. Enquanto a empresa estiver só na sua cabeça, ela vai funcionar totalmente dependente de você. E o dia que você não estiver na empresa por algum motivo, férias, falecimento, algum outro motivo, a empresa vai acabar. E vai desandar. Vai desandar. Sim. Então, muito provavelmente, a sua empresa só depende muito de você porque o conhecimento está todo aqui. Descreva. Outra coisa, descreva também qual que é a cultura, como as principais decisões são tomadas dentro da empresa, baseado em quais princípios e valores. Porque aí ela começa a depender menos de você e ela consegue andar mesmo se depois que você fizer a sucessão, mantendo a cultura. Essa era a dica. Ok, Xandinho, muito bom. Estamos chegando ao final aqui do nosso podcast. Tem alguma coisa, alguma mensagem, algum livro, alguma coisa que a gente não falou que você ainda queira falar aí? Você quer sugerir algum livro, alguma coisa aí para nossa audiência? Ronan, nós contamos, né, sobre a história da empresa, falamos de sucessão e a gente podia falar alguma coisa do que nos espera aí do futuro, né? Eu não ia te provocar nisso não, mas se você ficar à vontade, nossa, eu te agradeço demais. E aí? E o futuro da Emalto, Xandinho? Pois é, o futuro da Emalto vai depender dessa sucessão. Né? Isso é que eu estou falando isso para provocar mesmo aquelas pessoas que estão no nosso negócio, que são os nossos sobrinhos, no meu caso, netos do meu pai. Né? Nós temos essa responsabilidade agora, você falou aí como primogênito que sou. E eu também sou, tá? Você também é. Para a gente não esquecer
né? Apesar de tudo que a gente tem feito nesses últimos 15, 16 anos que eu te falei, para poder, então, a gente estar com isso sempre na mesa para poder estudar e não deixar que a cultura morra e que as empresas, né? Nós somos hoje um grupo de diversas empresas, que essa cultura, que nesse caso é muito difícil por a gente estar a gente como proprietário, como diretor, estar nas mesmas empresas ao mesmo tempo é muito difícil. Uhum. Então isso dificulta também a disseminação daquela cultura que às vezes se perde um pouco. E o papel desses sucessores, por mais que eles não venham a trabalhar diretamente nas empresas, porque o herdeiro é diferente do sucessor, gostou, né? Então, mas que eles possam, de certa forma, dentro do conselho de família, que está sendo um objetivo nosso, dentro desse conselho de família, poder perpetuar essa cultura que eu tenho certeza que é o que fez da Emalto chegar até hoje onde está, né? Tanto tecnicamente como uma empresa boa de se trabalhar, né? A gente tem ouvido diversos, né? A gente ouve sempre alguém dizer que encontrou com um empregado que falou que é muito bom trabalhar nas empresas. É lógico que hoje a gente está enfrentando um desafio de mão de obra, onde a juventude, a meninada, não esquenta mais lugar, mas ainda não é 100%, porque parece que quando se fala que o jovem não... Generalizar é sempre generalizar é muito ruim, né? Uhum. Mas tem esse desafio também, né, de ter essa meninada chegando, e só os nossos herdeiros, sucessores, é que vão poder administrar isso para poder chegar mais 50 anos, pelo menos. Ah, com certeza. Xandinho, gente, eu tô de fora, eu não sou consultor da Emalto, sabe? Mas, assim, vai chegar uma época que eu adorei esse nome, Conselho de Família, para manter a cultura, mas sempre aberto a pessoas do mercado, né, Xandinho? Com certeza. Nem sempre o melhor sucessor vai ser alguém da família. Sim. Né? Principalmente alguém que já alguma pessoa que já é do nosso meio. Eu vejo, por exemplo... nós temos... várias pessoas que começaram lá dentro da Emalto e cresceram lá e ocupam cargos muito importantes lá dentro. Nós temos diretores, não é? Temos diretores que começaram como simples funcionário, né? E a Lourdinha, por exemplo... A Lourdinha, ela entrou na empresa como recepcionista. E hoje é uma diretora lá. Hoje é diretora. Então... Né? Então, a gente pode ter essa condição de sucessor sendo do mercado, claro. Uhum. Principalmente aquele criado lá dentro. Muito bom. Né? Muito bom. Xandinho, de verdade, quero te agradecer. Uma história muito inspiradora, um podcast totalmente diferente aqui hoje, de história de família. Eu cheguei até a me emocionar aqui de verdade. Obrigado. Desejo vida longa, Emalto, tá? Eu sou um admirador da empresa, da família, minha avó frequentando a casa lá da dona Dirce Torquete, com as orquídeas, tudo. Então, lembrando aqui, pessoal, que eu, quando entregador do Mercamini, ia lá na casa do Xandinho entregar compra lá. Que legal. E tudo, muito bom. Quero te agradecer. Eu que agradeço. Desejar mais 50 anos de sucesso. Muito obrigado. Aqui eu aprendi mais do que você, viu? É mesmo? Aprendi que muito. Honra. Que legal. Que honra, muito bom. Foi muito bom. Obrigado. Gente, espero que você tenha curtido essa versão aí do nosso podcast hoje, né? Um empreendedor real de famílias, contando a história da família, falando dos desafios. Tenho certeza que alguma coisa agregou para você. Encaminha esse nosso episódio para alguém que precisa
de ouvir essa história inspiradora e aprender junto com a gente aqui. Muito obrigado, se inscreva no nosso canal. Esse foi o episódio 028 e aguardem o 029. Valeu, um abraço e até a próxima.